Dia dos Pais, nada melhor do que tirarmos algumas lições da vida dos pais de um grande homem da Bíblia, né? Êxodo começa com uma história, né? Na verdade começa mostrando os descendentes de Jacó no Egito. É uma história que ela traz o nome daqueles homens que adentram então o Egito. Depois começa então a história das parteiras, até que chega no capítulo 2, que vai falar do nascimento de Moisés, né? Eu quero ler os versos 1 ao 10. Você deixa sua Bíblia aberta, porque a gente vai aprender vai aprender algumas lições da vida desses dois pais. Como na nossa vida tem pai e tem mãe que faz o papel de pai, tem pai que faz o papel de mãe. Então nada mais justo do que a gente olhar para a vida desses pais nessa noite, para nós aprendermos e tirarmos algumas lições para a nossa vida. Moisés foi um grande homem, porque teve dois pais, porque teve pais que acreditaram na vida dele, que enfrentaram alguns perigos por causa dele, para que a esperança de Israel pudesse sobreviver naquele momento. Então vamos ler o texto, Êxodo capítulo 2, versos 1 ao 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era muito formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo ele já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche os teus olhos, peça a Deus para falar contigo nessa noite. Pai, nós já rendemos a Ti os nossos louvores, já oramos, já buscamos a Tua face. Ó Deus, já estamos abençoados porque a Tua palavra, ela penetra em nosso coração, e quando nós louvamos e adoramos, a Tua presença se achega até a nossa vida. Ó Pai, mas nós não podemos sair daqui dessa noite sem ouvir a Tua voz. Por isso, usa a vida de Amram e Joquebede nessa noite para nos ensinar algumas lições valiosas, para que nós possamos aplicar na nossa vida e, saindo mais abençoados aqui da Tua casa, possamos sairmos para a nossa vida mais abençoados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A história, ela começa dentro de um contexto social conturbado, dentro de um contexto muito específico da história. José, que havia sido poderoso, havia sido governador do Egito, havia morrido. Segundo o texto, 400 anos passam em média, e sobe então um faraó que não conhecia o Deus dos hebreus. Não há um consenso entre os eruditos sobre quem era esse faraó dessa época, mas fato é que era um faraó diferente daquele que havia estado com José, e possivelmente de uma dinastia diferente. A gente sabe que ao longo da história do Egito, algumas dinastias se levantaram, e muito provavelmente era uma nova dinastia que via então nos hebreus uma força escrava e começam a escravizar o povo. O povo, ele padece sob o jugo da escravidão, até que então Deus então ouve a oração do seu povo
e envia aquele que ia ser o libertador do Egito, aquele que ia ser o libertador de Israel, do jugo do Egito, que era essa criança. Faraó, ele havia dado uma ordem, ele viu o quanto o povo hebreu cresceu sobre o Egito, e ele tinha medo de que aquele povo chegou a um ponto que, se eles se revoltassem, eles podiam conquistar o próprio Egito, porque eram numerosos. Então ele dá uma ordem, ele faz um decreto, que elas deviam matar todo menino. Todo menino hebreu deveria morrer. E é nesse contexto que nasce Moisés. É nesse contexto de perseguição, é nesse contexto de ordenamento. Se você ler o finalzinho do capítulo 1, você vai ver que as parteiras, muitas delas não obedeceram à ordem de Faraó. O texto diz, inclusive, que Deus fez bem a essas parteiras porque elas temeram a Deus, e por temerem a Deus e ter feito bem, em alguns casos aqui, Deus lhes restituiu família, Deus lhes deu família pelo bem que elas fizeram ao povo de Deus. E Moisés, naquele momento, ele representava a própria esperança de que Israel pudesse ser livre, de que Israel pudesse vir a sair do jugo da escravidão do Egito. E é assim que o texto começa. Começa apresentando os personagens e começa com uma história de coragem, com uma história de esperança, e principalmente com a história de fé de dois pais, com a história de fé de Amram e Joquebede, que enfrentaram um decreto contrário, que enfrentaram um contexto conturbado para proteger o próprio filho, para que ele pudesse então sobreviver. Deus entra em ação na sequência, quando a filha de Faraó manda chamar alguém para criar o menino, ela acaba encontrando a própria mãe de Moisés, que acaba criando o filho, até que chega o momento dela devolver então Deus à criança. Mas eu quero tirar algumas lições desses versículos, né? A primeira delas, eu quero que você preste atenção, está logo no verso 2, primeira parte do capítulo. O texto ele começa dizendo assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Imagine o contexto da época, você escravo, vivendo sob o jugo da escravidão. Ser escravo não é fácil, ou é fácil ser escravo? Não é fácil ser escravo. Ser escravo é algo que por si é uma condição social precária, né? Até hoje a gente faz em trabalho escravo, de certa forma, com certo nojo, mas no mundo antigo era algo natural. E essa mulher agora, escrava, debaixo de uma ordem que todo menino devia ser morto, ela naquele momento, ela concebe e dá à luz não podia ser uma filha, mas ela dá à luz um filho. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que tempos de desespero não impedem a visitação de Deus. Joquebede talvez não soubesse, aliás, ela de certo não tinha ideia de quem Moisés era, do que ele representava para o povo de Deus. Quem era aquele menino que nasceu? Maria, anos depois, teve a ideia. Ela sabia quem era Jesus. Mas Joquebede não tinha essa ideia. E Deus faz nascer, através dela, a esperança para a libertação de Israel naquele momento da história. E é interessante porque o texto ele toma um rumo como se Deus não interferisse de fato na história. É a coragem deles, é a coragem dela, principalmente como mãe, e aí mãe talvez fazendo também um pouco o papel de pai. Eu quero frisar bem isso. Ela resolve primeiro esconder ele. Eu não vou entregar meu filho para matar. Primeiro ela esconde. Quando ela não tem mais condição de esconder, então, ela pelo menos escolhe uma opção que deixa Deus decidir o futuro do menino. Que deixa Deus decidir aquilo que aconteceria. E aí sim Deus entra em ação. Imagina se Joquebede simplesmente pega, não, o rei mandou matar, então leva aí e entrega para poder dar fim no menino. Prefiro dar o fim agora que eu não me apego a ele.
Talvez alguém diria isso, né? Mas é interessante que não importa os tempos que nós estamos vivendo. Era um tempo de desespero para o povo, era um tempo de dor para o povo, era um tempo de escravidão, era um tempo de derrota. E naquele momento de derrota, Deus visita o seu povo. Não importa o momento que você está vivendo, Deus pode visitar você em qualquer situação, de qualquer jeito e de qualquer maneira. E nessa visita, Deus pode fazer nascer a esperança da tua libertação dessa situação difícil. Ninguém tinha ideia que Moisés seria aquele que traria libertação ao povo de Israel. Mas ainda assim, tempos difíceis não impedem a visitação de Deus. Você tem vivido tempos difíceis? Você tem vivido dias de desespero? Você tem vivido dias que às vezes você olha para frente e diz, olha, eu não sei o que vai ser? Preste atenção. Porque em qualquer momento desse, Deus pode visitar você. Aleluia. E você precisa aprender a reconhecer o que Deus vai fazer nascer na tua vida. Em tempos difíceis, sempre vem a palavra do Senhor, sempre vem no escape do Senhor. Basta a gente olhar para o caminho e para o lugar certo e reconhecer. Naquele tempo difícil, Deus fez nascer aquele que seria a esperança do seu povo. A segunda coisa, no próprio verso 2, ela vê que o menino era formoso. O que está escrito aí? Ela vê que o menino era formoso. Segunda lição que eu quero aprender aqui da vida desses pais. Nós temos que aprender a enxergar a beleza daquilo que Deus nos dá e valorizar a beleza disso. Não importa o que Deus nos deu. Moisés não era primogênito. Ele não era o primeiro filho de Arão e Joquebede. Ele não era, provavelmente, talvez não foi o último. A Bíblia não fala da sequência. Ou pelo menos eu aqui não lembro. Naquilo que eu li para preparar essa mensagem eu não vi. Mas provavelmente também não foi o último. Mas o texto diz que Joquebede percebe que o menino era formoso. E formoso ao ponto de valer a pena lutar por ele. Formoso a ponto de não abandonar. Famoso ao ponto de enfrentar um decreto cruel que podia colocar fim à vida da criança. Tudo, e a gente precisa aprender isso, tudo que Deus nos dá é importante. E Ele sabe o porquê, ainda que eu não saiba. Eu posso não saber o porquê, mas aquela família ficaria mutilada sem o menino. Assim como Israel continuaria escravo sem aquele menino. Não podemos abrir mão daquilo que é importante, nos entregando ao comodismo, nos entregando a qualquer coisa. Hebreus, o autor de Hebreus, anos depois, vai retratar Esaú como alguém profano. E lá ele vai dizer o porquê. Porque Esaú abre mão do seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Tem gente que diz que Jacó roubou. Jacó não roubou nada, ele pagou o preço. Quem botou o preço foi o irmão. Quem não soube valorizar foi Esaú. E ele vai mais tarde ser retratado como profano, porque não soube valorizar aquilo que ele tinha de sagrado, que era o direito de primogenitura. O que você tem de sagrado que você não pode abrir mão? Nós temos que aprender a olhar para aquilo que Deus nos deu e não entregar de forma fácil e simples. O dono das 100 ovelhas não se contentou com 99. Caramba, mas é uma só. Não, ele foi atrás da uma. Ele tinha 100. Eu quero 100. Não vem com 99, que não é. Eu vou atrás daquela uma. O dono das 10 dracmas, ele não se contentou com 9. Assim como o pai do filho pródigo não se contentou com um filho perdido. Eu quero meus 2 filhos. Eu não quero um só. O que é que você precisa aprender a valorizar que Deus te deu? O que é que Deus colocou na tua vida? O que é que Deus te deu de presente que você tem deixado um pouco de lado? E que você hoje tem que olhar para Deus e dizer assim, Senhor, me perdoa, eu preciso voltar a valorizar isso aqui que o Senhor me deu. Porque é aquilo, talvez, que você nem tem ideia, nem sabe e nem valoriza, que Deus vai usar para mudar aquela área da sua vida que você tanto tem pedido
e que você tanto precisa do toque dele. Terceira coisa, ainda também no verso 2, vendo que o menino era formoso, ela o escondeu por 3 meses. E aqui é uma coisa que a gente precisa aprender, talvez reaprender e ter coragem de colocar em prática. Não podemos nos intimidar diante de um poder maligno. Faraó aqui ele representa Satanás. Moisés representa o próprio Cristo, simboliza Cristo. E aqui a gente tem um contexto em que Satanás nitidamente queria evitar. E, aliás, ele vai tentar a mesma coisa lá na frente, quando Cristo nasce através de Herodes. Né? Não por acaso, talvez, ele vá tentar a mesma estratégia na época que Jesus nasce. Mas uma coisa que a gente precisa aprender aqui com esses pais é não se intimidar diante do poder do inimigo, diante de um poder maligno. Valorizar Moisés fez com que os pais desprezassem a lei do faraó. Não tinha como fazer duas coisas. Há momentos na vida, e a gente precisa aprender, que não dá para você negociar para atender dois interesses. Você vai ter que atender um e aborrecer o outro. Por isso que a Bíblia fala, não tem como ter dois senhores. Ou você abençoa um e aborrece o outro, ou você aborrece o outro e abençoa um. Não tem meio termo. Há momentos na nossa vida em que a gente vai ter que fazer uma opção entre aquilo que nos é caro como fé e entre aquilo que é mais fácil para poder apaziguar as coisas nesse mundo. Nesses momentos, a gente não pode temer o poder do inimigo. Por mais que ele seja ameaçador, por mais que ele pareça poderoso, por mais que ele ache que ele pode nos intimidar, a gente precisa entender que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia. E ele detém, se o inimigo tem algum poder, Deus é aquele que tem todo o poder. O diabo tem algum poder. A Bíblia diz isso, a gente não pode negar. Mas o Deus que nós servimos não é um Deus que tem um poder. É o Deus que detém todo o poder do céu e da terra. E diante dele, o poder do diabo é nada. Deus pode, com um estalar de dedos, acabar com todos os planos dele. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus que é maior. A coragem de Ramos e Joquebede preservou a própria integridade deles, como pais, como povo de Deus. Um homem e uma mulher de fé que conseguiram enfrentar o maior tirano do seu tempo, que era o faraó. E lá o autor de Hebreus vai mostrar que pela fé, Hebreus 11, 23, eles vão ser citados. Diz lá, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo deserto, pelo decreto do rei. Anos depois, eles vão ser citados pelo autor de Hebreus, porque eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que tem amedrontado você? O decreto dos reis desse mundo tem te deixado abatido? Tem te amedrontado? Aprenda com esses pais. Reaprenda com esses pais nessa noite. Que você serve o Deus que tem todo o poder do universo. Você não precisa temer nenhuma armadilha, nenhuma artimanha, nenhuma ameaça de Satanás e nem de nenhum dos secretários. Que às vezes o diabo não vem, mas ele manda os secretários para perturbar. Mas nós não precisamos temer. Nós servimos um Deus que é infinitamente maior do que tudo que nós imaginamos. Versos 3 ao 9, próxima lição, ele diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que se lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie criança? Respondeu a filha: sim, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, e pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o... era escrava. Agora vai ganhar para criar o menino. Agora vai ser paga
para criar Moisés. Pastor, qual é a lição que a gente pode tirar desse trecho? Deus sempre vai cuidar daquilo que não está ao nosso alcance. Lembra que eu falei que o texto inicia dando uma impressão de que Deus não mexeu na situação? Foi a vontade de Joquebede e de Arão, foi a coragem dos dois que fez com que eles guardassem o menino, que fez com que eles colocassem o menino num cesto no rio. Quando ela entrega então o menino para o rio, é como se ela estivesse dizendo: Deus, eu fiz a minha parte até aqui. Daqui para frente eu não posso mais fazer nada. Quando nós somos fiéis, quando nós tememos a Deus, quando nós valorizamos aquilo que Deus nos deu, quando nós entendemos que as coisas de Deus são importantes na nossa vida, Deus sabe que vai chegar um momento que a gente já fez tudo que podia fazer. Quando esse momento chegar, Deus começa a entrar na situação e Deus começa a cuidar daquilo que a gente não pode fazer. Aleluia. Aquilo que a gente tem que fazer, ou a gente faz, ou vai ficar por ali. Deus não vai fazer por você aquilo que está ao teu alcance. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que a gente não pode manipular, aquilo que está além do nosso poder de decisão, quando nós somos fiéis e fazemos tudo o que precisamos fazer, Deus então, quando chega um momento que não cabe mais a nossa ação, Deus entra então com a providência dele e Deus age ao nosso favor. Eles protegeram a criança, eles construíram uma arca que levou a criança, eles construíram uma arca, não um cesto, mas aqui cabe a tipologia. Eles fizeram tudo que puderam. E quando colocam a criança no rio, o que deveria acontecer com uma criança no rio? Num cesto. Não tão bem feito como naquela época. Dentro do rio, Deus leva Moisés até a única pessoa, talvez, que pudesse olhar para Moisés e dizer assim: não, eu não vou matar, eu vou criar. Que era filho de Faraó. É interessante que ela olha para o menino. Ela percebe que ele era um filho dos hebreus. Ela percebe que se tratava de uma criança que devia ser morta. Mas ela não mata Moisés. E aí as ironias de Deus começam. Porque ela manda procurar alguém para criar a criança e quem que a ama encontra? A mãe de Moisés. Deus é mestre em transformar situações adversas em situações de triunfo. Para rir da cara de Satanás depois. E Deus pode fazer isso com você. Basta você ser fiel e perceber e aprender essas coisas e se manter fiel ao longo desse caminho de dificuldade. Não se desesperar, não abandonar o barco, perseverar. Nós temos que aprender que quando nós somos fiéis e faço a minha parte, Deus faz a dele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Há uma frase de muito tempo que fala assim: a fé honra Deus e Deus honra a fé. Como anda a tua fé nele? Como anda a tua firmeza nele? Deus honra a fé. Então vale a pena você crer. Vale a pena você se manter firme. Vale a pena você se manter esperando. Porque ele honra. E quando chegar um ponto que não depende mais de você, ele entra com providência na sua vida. Ele dirige as questões que a gente não tem como interferir. Para que o resultado final traga bênção sobre nós e traga bênção sobre o nosso coração. Verso 9 diz assim: então ele disse à filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo ele já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Quinta coisa, quinta lição que a gente tem que aprender com esses pais. Ela criou. Chegou o momento de deixar Moisés ir para o propósito que Deus o havia feito nascer. Nós devemos entender e compreender o nosso propósito diante das portas que Deus abre.
Por causa da coragem, por causa da fidelidade de Joquebede e Amram, Deus permitiu que eles ficassem com Moisés, fazendo aqui uma análise no texto, fazendo uma projeção no texto, por pelo menos 18 anos. Ela deve ter ficado com Moisés entre 15 e 18 anos, antes de entregá-lo à mãe. Antes de entregá-lo à mãe, não, antes de entregá-lo à filha de Faraó. Agora pense nela como mãe, tendo que deixar ele ir. A lição que a gente aprende é que ela entendia. E de algum momento nesses anos ela passou a entender quem Moisés representava. E ela permite que ele vá. Às vezes o nosso problema é que a gente não entende qual é o nosso papel. Deus deu um papel para ela. Preparar Moisés nos primeiros anos da sua vida. Inculcar na cabeça de Moisés os ensinamentos. Porque todo hebreu fazia isso. A sociedade hebreia era uma sociedade de tradição oral. Então, os filhos iam aprendendo as tradições do povo através do ensinamento dos seus pais. E tanto é que os anos se passam, e lá na frente, anos depois, chega um ponto que Moisés se lembra de quem ele era. Que não era um príncipe do Egito. Era alguém do povo. Deus precisou andar alguns caminhos com ele. Mas ele se lembrou de quem ele era. Tudo que Deus nos dá há um propósito. E vai chegar um momento na vida que a gente vai precisar tomar uma decisão de permitir com que aquilo que Deus nos deu siga para servir o propósito para aquilo que Deus fez vir ao mundo. Seja no caso dela foi um filho. No nosso caso podem ser tantas outras coisas. Podem ser um diploma de uma faculdade, que um dia vai fazer com que você viaje para ser missionário. Pode ser um curso que vai preparar você para honrar Deus em um determinado ramo da ciência ou de uma outra área. Tudo que Deus nos dá, chega um momento na vida que aquilo vai precisar ser usado para honrar o propósito para o qual Deus nos deu. Tinha cessado o tempo de Joquebede com Moisés. E ela, fielmente, mais uma vez, abriu mão do menino e entregou ele à filha de Faraó. Ao ver o filho salvo, ela cumpriu com o mesmo dever que teria realizado sob outras circunstâncias. Ela exerceu o papel de mãe. Amram exerceu o papel de pai. Nós devemos imitar o exemplo de fé e coragem dos pais de Moisés, expresso na responsabilidade que eles tiveram e na recusa de abrir mão da dádiva que Deus tinha dado para eles. Qual Moisés que Deus fez nascer na tua vida? Qual é o Moisés que Deus deu para você nos últimos anos? Olha para a tua vida. Pastor, não me lembro. Feche os teus olhos. Pede ao Espírito Santo para te lembrar e para te mostrar, olha, isso aqui é um Moisés que eu dei para você. Pode não ser algo ou alguém, pode ser alguma coisa. Mas tem algo que Deus te deu. Tem um Moisés que Deus fez nascer. E que se você tem vivido tempos de desespero, Deus pode fazer com que esse Moisés volte à tua vida nessa noite para começar o teu processo de libertação desse tempo difícil e dessa dificuldade. O que você precisa aprender a valorizar? O que você precisa para entender que Deus cuida de tudo que você não pode cuidar? O que você precisa para aprender e entender que mesmo vivendo tempos difíceis, Deus pode visitar você? Feche os teus olhos, olha para dentro do teu coração e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nessa noite e pedimos que a luz do Espírito Santo brilhe no nosso interior nessa noite, nos mostrando, ó Deus, cada canto do nosso coração, cada canto da nossa mente, ó Deus, e nos levando, ó Deus, trazendo à nossa memória, ó Deus, os momentos, ó Deus, os gatilhos de esperança que o Senhor colocou na nossa vida, para que cada um deles seja acionado nessa noite.
Ó Deus, fala com teu filho, fala com a tua filha, ó Deus, nessa noite, fazendo com que ele se lembre do Moisés que o Senhor colocou na vida dele há tanto tempo, ou há pouco tempo. Ó Deus, mas acima de tudo mostrando claramente que o Senhor, ó Deus, é um Deus que nos visita, não importa os tempos que nós vivemos. O Senhor nos visita nos dias bons, o Senhor nos visita nos dias maus. Ó Deus, mas acima de tudo, se teu filho ou tua filha que tem sido alvo dessa mensagem nessa noite, se ele vive tempos difíceis, Pai, o nosso clamor é que assim como naquela época, o Senhor enviou Moisés como esperança da libertação do Egito. Ó Deus, que nessa noite o teu filho comece a perceber o final do seu tempo de escravidão e comece a ver, ó Deus, a vislumbrar o sol da liberdade sobre a sua vida. Pai, a nossa oração e a nossa palavra nessa noite é que Deus, um dia o tempo da escravidão acaba e o tempo da liberdade começa. Que a partir de hoje a libertação do teu filho comece a se tornar uma realidade cada vez mais presente na sua vida. Essa é a nossa oração, ó Deus, pedindo a presença do teu Espírito Santo constantemente em nós, para que através de nós o mundo seja alcançado pela tua mensagem. Essa é a nossa oração, crendo que assim será, porque oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, que a graça de Deus então possa abençoar o nosso coração. Amém? Graças a Deus.